Sejam bem-vindos a mais um podcast Matemarketing e Vendas, e hoje a gente tem a honra de receber aqui o Cassiano Basso, sócio e atual CEO da Casa dos Motores de Chapecó. É isso mesmo, Cassiano? Isso mesmo, prazer aí é todo meu, na verdade, estar aqui Cara, participando com vocês. obrigado por ter saído do frio de 3 graus lá de Chapecó Isso aí. para ter vindo pro frio de 15 graus aqui de São Paulo pra gente fazer esse bate-papo, tá? Mas aqui tá fresquinho também, Tá cara. fresquinha, né? Tá fresquinha. Cara, me conta um pouquinho pra gente começar. Eu sempre gosto de começar esse bate-papo falando um pouquinho da história de vocês, né? Eu digo que sempre por trás de um CNPJ tem vários CPFs. Uhum. Você tava contando aqui pra mim nos bastidores como vocês começaram, etc. Mas conta aí pra quem chegar até esse conteúdo, pra quem chegar e assistir esse podcast, o que é a Casa dos Motores? Quanto tempo de quanto tempo de estrada vocês têm? E o que dor a Casa dos Motores resolve? Sim. A Casa dos Motores, na verdade, é uma empresa ali do segmento de peças e máquinas de linha agrícola leve, que a gente fala, e construção civil. Então, desde a parte ali de microtratores, tratores Tá. de corta-grama, toda essa linha, distribuição de peças ali, a Casa dos Motores atua. Tá no mercado aí há mais de 28 anos. A empresa começou aí em 1996, iniciando as atividades ali no início de 97. Começou com o meu pai, o seu Leandro Basso, lá na época, né? E eu acabei vindo para a empresa ali por meados dos anos 2012, então já tem um tempo ali de empresa também. Justamente por gostar do segmento. Acho que hoje um dos maiores motivos aí da Casa dos Motores estar no mercado é para literalmente ajudar o cliente que precisa desses produtos, né? Eu acho que não só o cliente final ali, o cara que tem uma máquina na chácara, o cara que tem uma máquina ali para fazer um serviço residencial, mas também as grandes empresas. Pega a empresa aí para limpeza de rodovia, grandes construtoras aí que utilizam esses equipamentos também. Então, acho que a Casa dos Motores está aí para facilitar a vida desse pessoal aí, tanto na parte de serviços e também aí na parte de peças, Esses de venda produtos aí. de maquinários. Legal. E se você acha que seu nicho, seu setor é muito específico para vender através da internet, assiste até o final aqui, né? Porque às vezes, quando Exatamente. a gente olha setores mais tradicionais, às vezes tem alguns empresários que acham que internet não é para eles. Uhum, Que o marketing digital, vender através da internet, não é para eles. E eu digo que hoje não tem nenhum setor que pode viver sem o digital. Pode exatamente. não ser o principal canal de venda, Sim. mas você tem que ter algum trabalho. O que você acha dessa afirmação? Você concorda com isso, Cara, eu acho Cassiano? que em pleno 2025, se o cara não tá na internet, o cara tá perdendo. E Sim. já tá bem atrasado, porque a Casa dos Motores é uma empresa que tem e-commerce desde 2009. Então a gente Ó, é um já. tempo, já É, é uma exatamente, jornada aí. exatamente. Eu entrei na empresa, já existia e-commerce na empresa. E então a gente começou em 2009 no ramo de peças e máquinas na internet. Eu acho que o pessoal olhava para nós e falava: os caras são malucos, Sim, vão vender sim. como? Vocês estão falando com agricultor, os caras não estão na internet. E Às assim, vezes o cara não tem nem internet lá no sítio, exatamente. na fazenda dele. Hoje é diferente. É. Hoje, muitas vezes, o que Ele tem Starlink lá, não é? e hoje o que acontece muito lá na empresa é o seguinte, às vezes o cliente vem para deixar uma máquina ou vem ali para fazer um conserto ou comprar um produto, ele fala, me chama no WhatsApp porque eu não tenho telefone. Então ele tem a internet lá na casa dele hoje em dia, mas ele Sim. acaba não tendo um telefone, por exemplo, que até tempos atrás era um equipamento essencial ali, digamos assim, né? Então, para ver como as coisas mudaram. Então, eu acho que assim, independente do segmento, independente do setor, se não tá na internet hoje, tu acaba não sendo visto de alguma forma. Porque é um lugar onde você vai conseguir metrificar onde tá vindo teus clientes, tu Sim, vai sem conseguir dúvida. entender muito melhor do que, obviamente que ainda precisam existir as mídias tradicionais Não tenha ali, dúvida. mas eu acho que a internet ela deu um norte em metrificação. Então é um negócio que assim, desde o Google Meu Negócio ali, as redes sociais, e-commerce, eu acho que tudo é de suma importância. Muitas vezes não só para questão de venda, mas eu acho que para a questão da visibilidade, do branding da marca ali mesmo. Perfeito. E, cara, eu imagino que hoje você está capitaneando essa transformação digital, vou chamar assim, vai, Sim. da Casa dos Motores. Uma empresa de 28 anos, você falou. Uhum. E você está comentando aqui comigo, quantos anos você tem? Eu Fala para todo mundo aí. tenho 30. Você tem 30. Então, a Casa dos Motores nasceu ali 2 anos, praticamente depois É, de você ter nascido, fundada pelo seu pai, né? Isso. Fala um exatamente. pouquinho da história do seu pai. O que você viu nessa jornada de vida, no Uhum. final? Você viveu a jornada de vida junto, a sua vida junto com o seu pai, a sua família na Casa Sim. dos Motores. O que você viu de desafios aí, oportunidades que você fala, caramba, é muito, muito legal a gente ser uma empresa que resolve
esse tipo de questão, que recebe esse feedback do nosso cliente? Sim, na verdade eu cresci no meio, a minha família sempre foi do interior. Do Tá, interior não, mas sempre trabalhou com a parte agrícola ali, digamos, tanto parte de maquinários, plantação, aves, nesse sentido sim. assim. E o meu pai, desde novo, ele foi mecânico, ele trabalhava numa outra empresa ali. E ali, quando a minha mãe acabou ficando grávida para eu nascer, eles decidiram montar a empresa. Perfeito. Então eles acabaram montando a empresa Falou, ali. vai chegar um boleto aí pra gente pagar. Exatamente. Eu É acho que, menino come pra caramba. vamos começar a fazer outra coisa que dá mais É dinheiro isso aí, aqui isso aí, isso que aí. nós vamos precisar. E aí eles iniciaram todo esse processo ali da empresa, né? Por anos e anos ali à frente. Até por conhecimento da parte do meu pai ali, o fundador da empresa, né? Conhecimento tanto da parte de mecânica quanto da parte do conhecimento dos produtos também. E com o tempo, eu vendo isso dentro de casa, obviamente, no dia a dia ali, eu acabei pegando gosto. Aí tive a oportunidade de começar a ajudar na empresa, algo que eu comecei a gostar. Fiz todos os setores dentro da empresa. Sim, sim. Comecei lá no estoque, fui pro financeiro, fui para oficina, fui para atendimento de cliente. Então é algo que assim eu fui acabando pegando gosto. E aí, obviamente, que tive a oportunidade de começar a startar alguns projetos dentro da empresa mais vinculados à tecnologia. Obviamente, eu Tá acho que bom. por eu ser um pouquinho mais novo ali, Sim. eu via isso como algo que a gente podia evoluir mais. E aí a gente começou a parte de internet ali para distribuição de produtos, conforme eu falei, para justamente ajudar clientes do Brasil inteiro. Porque eu acho que antes a gente acabava ficando um pouco engessado em questão de região. Engessado que eu digo assim, a gente atendia mais clientes da parte de Chapecó, cidades vizinhas, porque acaba pegando a região metropolitana Sim. ali. Então a gente acaba ficando mais nessa parte regional. A ideia de marketing e divulgação ali é fazer achar clientes ali de todo o Brasil, né? A gente conseguir distribuir produtos para todo o Brasil ali, o cliente tá lá no norte, o cliente tá no sudeste, a gente acabar conseguindo atender esses clientes também. Legal, bem legal. Assim, é legal, né? Você vê uma empresa. Pô, uma empresa no Brasil já tá aí na estrada há quase 30 anos. Ralou muito. Sim. Ralou muito. E daí a gente tá numa. Já não de agora, mas eu acho que isso tá se exponencializando, acelerando. A gente tá numa nova era digital, Uhum. que é a era da inteligência Artificial. artificial. Enfim. Quais foram as principais barreiras da transição, aqui, os desafios que você encontrou na Casa dos Motores durante esse processo de digitalização, internet? Eram barreiras mais de logística, de produto, de comunicação, de time de vendas? Conta aí a sua jornada pra gente. Até uma das coisas que eu estava comentando externamente ali com o pessoal do que nos Sim, atende ali do grupo, uma das maiores barreiras nossa é a mão de obra. Eu acho tá. que assim, a mão de obra, acho que não é só no nosso segmento, acho Não que é. é de forma geral, assim, mas uma mão de obra qualificada, sabe? Eu acho que a maior barreira hoje em dia ainda é isso. Não é questão de logística, a logística hoje em dia é muito simples, é muito fácil, existem infinitas transportadoras, obviamente que sempre vai ter Sim, algum probleminha aqui ou outro, mas é super tranquilo tu mandar um produto lá de Chapecó, lá para Fortaleza, que vai dar 3.000 sim, quilômetros, é sim. tranquilo. Região de Santa Catarina também tem muitos produtos ali que a gente consegue entregar em 24, 48 horas, então eu acho que a barreira mesmo fica por conta da mão de obra. E assim, quando eu falo mão de obra, acho que não é só a nossa mão de obra lá de, eu preciso contratar um colaborador aqui para me ajudar a fazer tal coisa dentro da empresa para a gente despachar mais rápido. Eu acho que é num geral. Eu acho que é desde a nossa mão de obra da empresa até a mão de obra da transportadora para É toda a cadeia. Mão de exatamente. obra de toda a cadeia, Eu acho né? que sim, eu acho que a maior dificuldade hoje em dia para a gente conseguir. Porque assim, a gente sempre quer fazer mais rápido. Cada dia que passa, a Sim, gente sim, quer entregar o produto em 12 horas, se for. sim. Mas, E o cliente pede isso também, né? exatamente, eu acho que, bom, o Mercado Livre tá aí para É isso, provar é isso. É, os que. marketplaces, em geral, eles se Exatamente. diferenciam pela velocidade de entrega. Exatamente. Tu compra um produto no Full hoje, amanhã está na tua casa. Já aconteceu muito comigo, de comprar hoje e tá em Chapecó no outro dia. Sim, E eu acho que é o mercado que pede isso. E eu acho que a inteligência artificial em si, ela vem para ajudar na parte de atendimento. Mas ela não vai conseguir muitas vezes gerar uma venda com qualidade, porque muitas vezes o consumidor ele vai querer conversar com o vendedor. Acontece muito isso com nós lá. Então a inteligência artificial vai ajudar no atendimento, vai nos primeiros contatos, propriamente numa busca de um produto dentro do e-commerce ou num atendimento via telefone, via WhatsApp. Mas normalmente o nosso cliente particular ele vai querer conversar com o vendedor. sim. É o vendedor Vai que. querer tirar dúvidas. Exatamente. Ainda mais se tratar de peça, maquinário, né? Então,
Existem algumas barreiras, a inteligência artificial está aí para ajudar nessas barreiras, nessa questão de rapidez do atendimento, para ser algo mais rápido, mas aí acaba esbarrando lá onde a gente falou, na questão da mão de obra mesmo ali no final do processo. Perfeito. Cara, e você trouxe aqui, você falou, acho que foi muito sábio que você trouxe da jornada, né? A cadeia toda, no final do dia, tem boa parte da cadeia que não depende de você. Uhum. Você até controla o seu ecossistema ali de funcionários, de peças, de serviço, etc., e a cadeia como um todo. Quais são, assim, pegando a Casa dos Motores de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 16 anos atrás, você falou que vocês começaram em 2009 com e-commerce, né? Isso aí. Então, pô, foram pioneiros. 2009 ter um e-commerce era algo muito inovador, né? Ainda mais no setor de vocês, Sim. né? Que é um setor mais tradicional. É um setor que o cara vai lá na porta, no balcão, Exatamente. conversa com o vendedor é um técnico, Quer conhecer a empresa. quer conhecer a empresa, ele quer conversar com o técnico, ele leva uma pecinha ali, mas essa peça aí é igual a essa daqui, então tem muito toque, né? Tem muita humanização nisso. O que vocês julgam que hoje é o principal diferencial da Casa dos Motores em relação a eventuais concorrentes? O que a gente fala é que a gente tem atendimento técnico. A gente tem um atendimento completamente técnico. Todos os nossos atendentes, eles são treinados nas fábricas que a gente representa. Então, um cliente que chegar lá no balcão da empresa, ele vai conversar com alguém que tem conhecimento total do equipamento que a gente trabalha. Todos, a gente faz esse treinamento. Dá um então, exemplo pessoal, aí de algumas grandes marcas que vocês trabalham que o seu time tecnicamente está capacitado para... Honda e Husqvarna. São Tá. as duas maiores bandeiras hoje que a gente representa aí. São empresas multinacionais. A Honda está na Fórmula 1, por Sim. exemplo. A Husqvarna é uma empresa aí de distribuição de equipamentos com mais de 300 anos no mercado mundial. Então, são as duas bandeiras assim mais fortes hoje que a gente tem. E todos os nossos colaboradores eles estão aptos ali para fazer. A gente tem cursos técnicos ali dentro dessas empresas, justamente por isso, porque acho que empresas que vendem os nossos produtos ali, assim como diversos outros segmentos, existem várias. Mas eu acho que o diferencial hoje é você se destacar por ser técnico Perfeito. no serviço e no produto. Porque assim, o cliente vai te procurar para solucionar um problema. E você precisa solucionar o problema dele ali tecnicamente. Você vai precisar entender, se eu trocar esse parafuso de lugar aqui e colocar aqui, qual que é o problema que eu vou ter? Eu posso? O parafuso dessa máquina aqui dá certo nessa outra marca aqui? Então, acho que é nesse sentido, sabe? Então, acho que hoje um dos grandes diferenciais da Casa dos Motores é que desde a recepção até o pessoal do financeiro lá atrás, a parte de serviços, todo mundo eles são responsáveis técnicos por entender do produto. Então, não simplesmente só entender do atendimento, entender ali do financeiro da empresa, mas eles sabem o que é o produto, qual é o cliente que a Casa dos Motores ali tem e fornece. Perfeito. Daí me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que por conta dessa tecnicidade que vocês têm, vocês devem ter muitos clientes fiéis. Sim. E muitas indicações de clientes também. Hoje a gente tem uma base de clientes ali dentro do nosso sistema de mais de 30 mil clientes. Olha que legal. Obviamente que não são todos que estão ativos ali, eu acho que a gente deve ter na faixa dos seus 4 mil, 5 mil clientes ativos hoje. Alguns compram mais, alguns compram menos. Indicações a gente recebe assim, seguido, tal pessoa. Eu mesmo já fiz vendas do pessoal assim que chegou para mim e falou, tal pessoa acabou me passando teu contato para te chamar que tu vai tal produto que vai conseguir me ajudar. Aí muitas vezes assim, não tenho por que eu passar para um vendedor se eu já tô ali com o cara que foi um amigo meu muitas vezes que indicou. Você já dá o atendimento. Eu já faço o atendimento, já faço a venda ou já soluciono o problema do cliente ali, porque assim, eu acho que se o cliente acabou me chamando é porque ele me conhece ou ele teve a indicação minha. Então eu quem vou apresentar a Casa dos Motores para esse cliente. Assim como meus colaboradores lá eles estão aptos e responsáveis a fazer esse processo, mas eu acho que isso também é um diferencial. Tu dá atenção desde lá de trás da liderança até lá na frente na parte de recepção, na parte do motorista da empresa que sai com o carro entregar os produtos na cidade ali. Eu acho que todo mundo tem que dar uma atenção bem cordial ao cliente. E acho que você acaba criando uma cultura. Vínculo, exato. E cria uma cultura da empresa, né? Todo mundo, no final, é um espelho do DNA, talvez, do seu pai e da sua mãe. Sim, ali, né? exatamente. Porque uma empresa só sobrevive 28 anos se tem cliente. E se tem uma cultura. E se tem cultura. E para ter cliente e conseguir ser perene, você tem que ser bom no que você faz. Sim. Tem que ser bom no que você faz. E tem que ter algum diferencial. E algo que a gente comenta lá na empresa, essa questão de cultura, sabe? Porque a gente é uma empresa bem familiar, assim. Tá. Então todo mundo que tá ali tá pelo mesmo propósito. Então
quando eu falo assim, questão de bem familiar, é questão de todo mundo se ajuda, sabe? Então, se o pessoal precisar de ajuda, o pessoal vai levantar do balcão, vai lá ajudar, não é meu setor. Não, não tem isso. Precisa de ajuda para tal coisa, obviamente que tem os seus Sim, responsáveis ali, tem quem tudo. entende mais de um determinado assunto ali. Exatamente, tem quem é responsável do setor, ele, uma pessoa ali é responsável do tal setor, não é minha função, mas por um acaso ali eu tô precisando de ajuda. Acho que a gente tem esse negócio ali de todo mundo se ajudar, e foi uma cultura que a gente criou com o passar do tempo, sabe? De ser uma empresa mais familiar ali para todo mundo. Legal, cara. E um outro ponto que eu queria colocar, né? Geralmente uma empresa, e a gente tem alguns casos assim, empresa familiar, que já é longeva, já tem bastante tempo de estrada, que tá faturando, etc. Geralmente, o que a gente vê, né, em alguns dos nossos clientes, eles chegam assim, mas eu não vou mexer no que tá dando certo, em time que tá ganhando não se mexe. E vocês decidiram fazer um movimento de, mesmo estando dando certo, olhar para o digital. Isso gera mais trabalho, Sim. isso gera mais investimento, isso gera às vezes mais dor de cabeça, porque até o trabalho rampar, Uhum. você justificar para o financeiro por que fazer aquele determinado investimento, tem muito entendimento. E assim, como foi essa sua jornada? E teve algum momento que você pensou em desistir do digital, ou que você tocou um trabalho de marketing sem estratégia e sofreu por isso? Na verdade, assim, monotonia me causa um estresse. Eu Certo. não gosto Você de deve ficar, ser que nem eu que tenho TDAH, né? Deve ser tipo eu isso, não né? gosto de ficar parado. Eu gosto de pegar um caderninho e fazer a estratégia do ponto A, o que que eu vou fazer até o ponto B. Tá bom. Eu gosto muito de fazer isso. Então, assim, ah, chegou um certo momento ali que, como a gente falou em outros momentos, eu acho que a questão da internet, ela é totalmente viável para todos os segmentos ali. Então a gente precisa traçar estratégias aí para conseguir chegar nos objetivos, mesmo que incomode. Eu acho que se você tá muito acomodado num lugar ali que você não, cheguei nesse patamar aqui e para mim tá ok. Eu acho que não é isso. Vai chegar o teu concorrente e vai te atropelar. Sim. Você vai ter que sempre buscar estar fazendo algo mais por você e pelo teu cliente. O cliente que eu tinha ontem, pode ser que eu não tenha mais, mas eu vou ter um cliente novo. Então, o que que eu vou fazer para entender esse cliente novo? Uma nova geração está aí. O porquê que a gente acabou? Vamos atrás do marketing aí para a empresa, porque o marketing da empresa, na verdade, sempre foi de minha parte. Então, Sim. parte de Google Ads, Meta Ads, redes sociais ali, eu sempre tive meus ajudantes, mas sempre fui eu que estava na frente do projeto. Chegou um momento dentro da empresa ali que eu já não estava conseguindo tocar todas as funções que eu era responsável e eu precisava de um auxílio, que foi aí quando entrou a V4, né, que eu acabei procurando pela qualidade de serviço, qualidade do produto. Então, eu acho que é importante você também entender quando você precisa de ajuda, porque vai chegar um certo momento ali que você não vai conseguir tocar todo o teu segmento sozinho, você não vai conseguir cuidar do marketing, cuidar do financeiro, cuidar do compras da empresa e é importante você entender que você precisa E ainda colocar a mão na massa no gerenciador de anúncios, fazer Exatamente. criativo, validar Exatamente. criativo E e tal. assim, por mais que isso seja uma parte que eu gosto, Sim, eu gosto uma hora você tem que delegar, né? exatamente, eu gosto de estar ali no Google Ads, ali, vendo questão de tráfego, mas assim, não é, muitas vezes eu não tô no segmento, entende? Eu não tô estudando sobre esse produto, eu não tô ali me atualizando diariamente como um gestor de tráfego, tá? Sim, Então eu tenho conhecimento, mas eu não tenho muitas vezes estratégias certas para dentro da ferramenta. Eu conheço do meu produto, mas eu não posso não conhecer da ferramenta. Então acho que isso é interessante você entender. legal. E para a gente entender mais ou menos aí o mix de faturamento da Casa dos Motores, quanto vem do serviço, quanto vem de venda de peças, quanto vem do canal físico, quanto vem do digital, qual que é a distribuição percentual aí de canais de faturamento? Hoje é bem parecido assim. Chegou um momento que o faturamento de e-commerce da empresa chegou a 60% do faturamento da empresa. Caramba! Chegou a ser mais do que no E presencial. num setor que é muito, que eu falei, né? Muito de olhar na cara, Ex- levar uma peça, mostrar, né? Exatamente. Hoje está mais equalizado. Hoje a nossa equipe comercial lá, como eu falei, atende bem tecnicamente. Então, assim, voltou. Acho que hoje a faixa de faturamento do presencial está na faixa dos seus 60%. Tá bom, O e-commerce ali, marketplaces, ele fica na faixa dos seus 30% e o restante fica na parte de mão de obra, a parte de geração de serviço, que seria o conserto dos maquinários, né? tá bom. Que é o cliente que leva uma máquina lá para a casa dos motores fazer o serviço nela, o conserto nela, e aí
voltar para o cliente fazer a utilização, a parte de mão de obra, né, dos mecânicos ali, serviço. E deve ter, eu imagino que você tenha também uma parte desse faturamento que é o phygital, né? Que é o físico com digital. O cliente vem pelo digital, mas conclui uma compra ali, um serviço com seu vendedor ali no WhatsApp, por exemplo. Isso é uma das coisas, por isso que as vendas com os nossos vendedores cresceram. Sim, porque o digital ajudou também nessa parte. Exatamente. O que acontece muito, a gente tem muita venda pelo WhatsApp, Brasil todo. Então o pessoal às vezes acaba vendo o produto no e-commerce ali. Tem tal produto aqui que eu tô precisando e tal. Posso comprar no e-commerce ou posso comprar contigo? Indiferente. Você escolhe. É o cliente que vai acabar escolhendo ali por quem ele vai querer comprar. O processo vai ser todo o mesmo. A transportadora vai ser a mesma, só ele vai ter atendimento do vendedor. E muitas vezes eu acho que o cliente que nos busca, ele busca isso. Ele viu o produto na internet, ele sabe que é aquilo ali que ele quer, mas ele está conversando ali com o vendedor para acabar tirando umas dúvidas. Então, o vendedor acaba conseguindo fazer a venda de um cliente que veio através ali do digital. Mas eu gosto muito desse conceito, né? Porque assim, no fim do dia, o pessoal fala do conceito omnichannel, multicanal, etc. Mas é real, quem escolhe por onde comprar é o cliente. Sim. O que eu preciso estar? Em todos os canais. Exatamente. Eu preciso ter um ponto físico, que ele vá lá no Google Meu Negócio, ache a fotinho. Bem atualizado. Ache as avaliações, né, das estrelinhas do Google Meu Negócio. Eu preciso estar no Marketplace, eu preciso ter o meu e-commerce. Eu preciso ter um criativo no, sei lá, no Meta, que vai levar direto para o WhatsApp, nem vai passar pelo e-commerce. E daí, porque no fim do dia tem várias categorias de clientes. Exatamente. Tem o cara que ele quer saber no detalhe, ele vai ficar um mês conversando com o seu vendedor, para daí confiar que é com vocês que ele tem que comprar. Isso mesmo. E tem o cara que já vai lá e dá um clique no e-commerce porque entendeu tudo e tá seguro para comprar. E assim como tem clientes também, relato de clientes mesmo, que o nosso produto não era o produto mais barato, ele tinha encontrado produto de mesma marca, mesmo modelo, um concorrente mais barato, e ele falou, eu vou comprar com vocês, porque o atendimento de vocês foi assim, assim, assim. Vocês conseguiram solucionar o que eu queria. Então ele acaba às vezes pagando mais caro do nosso produto e acaba comprando da gente e não do concorrente justamente por questão do atendimento. Sim, mas é o que eu digo, assim, e às vezes a gente na nossa vida toma algumas decisões dessas, né? Na verdade ele teve a intuição de que o barato sairia caro se ele fosse no concorrente. Exatamente. Então ele poderia na peça, no produto, até pagar mais barato. Falei, putz, mas isso vai me dar mais dor de cabeça. Talvez eu tenha mais dor de cabeça e gaste mais na hora de trocar a peça. Exato. Na hora de implantar, na hora, sabe assim? E daí no final sai mais caro. Então eu acho muito legal isso que você trouxe, porque no fim do dia não é preço, é valor que vocês agregam, exatamente, né? Exatamente. Até propriamente a questão da entrega do produto. Pode, tipo assim, o produto aqui é mais caro, o produto ali é mais barato, só que a entrega é X. Às vezes ele vai ter uma insatisfação já na arrancada da compra do produto. Sim. Então acho que você tem que transparecer confiança ali pro teu cliente, tanto da venda do produto, do conhecimento do produto, do envio do produto, desde o início. E aí tu vai conseguir conduzir ele se ele vai comprar de você ou não. Porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte, você nunca vai ter o preço mais barato no mercado. Sim. Vai ter sempre uma loja ali, indiferente eu acho do segmento, não só no nosso, vai ter uma loja ali com o mesmo produto, às vezes muito mais barato que o teu, realidade diferente. Sim. Então eu acho que, como você falou, tu precisa acabar gerando valor pro teu produto. É isso aí. O porquê que o teu produto tem valor. É isso aí. E se tratando de máquina, de peça, que o produto é igual, o produto que está aqui em São Paulo, está lá em Chapecó, por que você tem que comprar de mim e não do teu concorrente? Tem que comprar de mim e não do meu concorrente. Eu acho que é entender isso, sabe? Perfeito. Pô, você falou, deu uma aula aqui, né, das dores que vocês resolvem, tudo. E quais são, você estava falando um pouquinho para mim aqui antes da gente começar, quem são os seus principais clientes hoje? É o agro, é o pequeno produtor rural, é uma empresa, para a gente entender, quem está assistindo aqui, fala, mas por que eu procuraria a turma ali da Casa dos Motores? Quem são os principais clientes? Sim, a gente na verdade tem clientes assim bem variados, desde o consumidor final até grandes indústrias, empresas assim. Hoje a gente classifica por segmento, né? Então assim, a gente vai pegar marketplace, vai pegar e-commerce, grande maioria dos nossos clientes são consumidor final. Tá. Consumidor final quem é? Eu acho que muitas vezes é o cliente que tem uma chácara do final de semana, que tem um equipamento para acabar cuidando no final de semana. Ele mesmo vai fazer a troca da peça. Exatamente, que vai ter a questão de manutenção do equipamento dele para ajudar na casa dele ali. Então esse é o cliente que a gente considera da parte do e-commerce e marketplaces. Aí já vem nosso cliente presencial. Nosso cliente presencial de compras de produtos, compras de maquinários e compras de peças vai desde locadora de equipamentos,
que eles acabam locando equipamentos, Tá bom. construtoras da parte de construção civil, grandes construtoras de prédio, casas, pequeno produtor rural ali também que tem. E aí a parte de serviços, a grande parte dos nossos clientes são empresas, e aí são grandes indústrias. Grandes indústrias que a gente acaba fazendo a manutenção de geradores, de bombas de prevenção de incêndio, gerador de energia, né? Sim. Então a gente acaba pegando esses clientes da parte de indústrias e muitas vezes o produtor que tem um aviário, digamos assim, de frango, de aves como um todo, pequeno produtor rural mesmo que está lá longe lá, que tem o equipamento para arrumar para trabalhar. Então a gente classifica mais ou menos dessa forma, assim. Os nossos clientes eles variam conforme o canal de vendas, desde lá do e-commerce até serviços Perfeito. e questão E olha só, de novo a gente está chegando na questão de ter múltiplos canais, múltiplas formas de atendimento, não ser só produto, é produto e serviço com valor agregado, é produto com consultoria técnica, né, com ajuda técnica. Então, putz, tá explicado porque a Casa dos Motores está há 28 anos aí. Pô, no final do dia é isso, né? E assim, se você tratar todos os canais da mesma maneira, tu não vai ter resultado assertivo, porque como eu falei, os clientes às vezes eles podem ser os mesmos ali Sim. em vez que outra, mas na grande maioria das vezes o perfil muda. Então acho que você precisa entender qual que é o cliente que chega de qual canal e qual que é o cliente que vem através do outro canal. Então acho que é para tu entender, até propriamente questão de investimento de marketing. Vou fazer mais investimento de side sales, vou fazer mais investimento de e-commerce. O cara precisa entender, eu acho, para onde que você vai investir e para quem você vai investir, Sim. para quem tu vai querer buscar. Pô, legal. Vou chamar o Cassiano para ser nosso sócio aqui na V4. porque Opa! tem a cabeça muito boa. Mas, cara, diz aí, agora puxando um pouquinho esse lado aqui da V4, como que você chegou até a V4 e por que que você decidiu confiar, né, o marketing aí de uma empresa de quase 30 anos, né, um terço de século aqui, para tocar esse desafio junto com vocês? Não, a V4 hoje é uma empresa amplamente conhecida no mercado, a principal empresa de marketing aí no Brasil. E foi por isso. Eu acho que não. Até quando a gente foi fechar o contrato ali, eu comentei com o Lucas que me atendeu que Era o era o Lucão, Lucas. tá aí. Ele pediu pra mim, tá, e se você não fechar com a V4, qual que é a segunda opção? Eu falei, cara, não tem segunda opção. Eu já fiz a pesquisa ali, já tô Sim, pesquisando há bastante tempo. Eu até já tinha feito outras reuniões antes, então tá bom. não foi de primeira assim que a gente fechou. Acho que levou uns 6, 7 meses assim para acabar fechando. E eu falei, não tem segunda opção, justamente porque assim, eu fiz uma pesquisa de mercado, outras empresas, entendi como funcionava, percebi que a V4 era uma empresa que tinha amplo destaque em todos os segmentos, que a equipe que ia me atender não é a equipe que atende, até a gente estava comentando, não é a equipe que atende uma clínica, por exemplo, diferente. vai atender uma autopeça. Então, por mais que às vezes não seja no meu segmento, é uma equipe que vai ter o conhecimento, pelo menos de uma autopeça, pelo menos do setor agro, de algo nesse sentido. Então, acho que isso faz total sentido, porque muitas vezes tu vai acabar pegando outra agência que vai trabalhar de uma forma geral, e não é a mesma coisa. Eu acho que muda muito o perfil. Então, acho que esse foi um dos maiores motivos. Conheci a V4 na internet ali, Tá bom. através de muita pesquisa, e assim, da forma que eu percebi que a V4 trabalhava, eu percebi que seria algo que iria me atender. Perfeito. Então foi por isso que a gente acabou fechando ali. E daí outra dúvida. Tá sendo? Sim. Tá sendo? Sim. Conta aí, como que a V4 tá conseguindo te ajudar até o momento? Foi o que eu comentei com a Thaís ali antes, que a gente muitas vezes está na frente do marketing ali, a gente não consegue bolar estratégias. Sim. Então eu acho que a V4 nos ajuda principalmente na questão de estratégias. Eu não posso chegar assim e falar, ó, contratei a V4, eu vou largar meu marketing, agora vocês cuidam. Eu acho que não é bem por aí, porque assim, eu entendo do meu produto, Exato. a minha equipe entende do meu produto e vocês vão entender de vender ele. Só que para vender o produto, a gente vai precisar entrar no meio termo. A gente vai precisar entrar ali, eu vou precisar dizer muito bem o que eu quero, vocês vão precisar entender e traçar estratégias de acordo com o que a gente vai passando. A estratégia que começa lá na primeira reunião, no kickoff, não vai ser a mesma estratégia que a gente está utilizando hoje. Já vai mudando. Então eu acho que é algo que a gente vai acertando ponteiro, sabe? Então é importante essas duas partes. A V4 entendendo o que é meu produto, quem é meu cliente, como traçar estratégias. E a Casa dos Motores lá falando, ó, esse é meu produto, esse é meu cliente, eu acho que essa estratégia aqui pode ser que dê certo, mas vocês têm a ideia aí para melhorar esse produto. Perfeito. E daqui pra frente?
aonde, assim como a Casa dos Motores agrega valor para os clientes, como a V4 pode agregar mais valor para a Casa dos Motores? Cara, eu acho que assim, questão de agregar valor é continuar fazendo o mesmo projeto, o mesmo serviço, sabe? Porque uma das coisas que a gente também sempre comenta nas reuniões internas lá é que assim, eu não posso reclamar, porque tudo que eu peço, tudo que é feito de estratégia, tudo que é feito de produto, o pessoal me entrega assim, vou entregar tal momento, o produto vem. Entende? Então, eu acho que essa questão de agregar valor, sabe? Dá não só o entendimento para nós, Casa dos Motores, no caso o cliente ali, de que está do lado do projeto, de que está ativo no projeto, mas demonstrar o interesse real no projeto, sabe? E a V4 sempre nos passou isso, o interesse real no projeto da Casa dos Motores. O projeto da Casa dos Motores é gerar o aumento de inside sales, é gerar aumento de vendas e-commerce. Até teve uma das coisas ali que era nós trocarmos o nosso e-commerce para metrificar melhor. Foi uma dica da V4, a gente acabou fazendo. Então a gente tá nesse processo junto, Uhum. sabe? Então acho que muitas vezes não é só o pessoal acha que o marketing é postar coisa na rede social, muitas Exato. Fazer dancinha no TikTok daqui a pouco. exatamente. E não, cara, eu acho que o marketing é estratégia. Eu acho que acima de tudo é venda, né? É isso aí. Mas é Mas é estratégia. uma jornada, né? Isso, de tu entender quais canais entrar, como entrar e o que mostrar nesses canais. Porque assim, o cliente postar coisa na rede social é branding, é tu mostrar tua Sim, marca. sim. Mas tu vender o teu produto em si é uma etapa de marketing bem completa. Legal, cara, muito legal. E agora, pra gente finalizar aqui, estamos chegando no final, eu queria que você desse um recado final aí sobre a Casa dos Motores, uma empresa aqui de 28 anos, quase 30 anos, uma empresa sediada em Chapecó, Santa Catarina, mas que atende o Brasil inteiro Uhum. por múltiplos canais. Recado aí pra quem tá de olho aqui vai ter acesso a esse conteúdo. Na linha do que eu falei no começo, você falou uma coisa muito legal e para mim é muito prazeroso ouvir, porque uma coisa do nosso DNA é que a gente fala assim, toda vez que um cliente entra para V4, o cliente pode até não saber, mas a gente se torna um sócio dele. Uhum. No fim do dia, nosso objetivo é fazer o negócio do cliente prosperar Sim. através do marketing, né? E é legal ouvir isso, porque de alguma forma esse DNA, que é a nossa cultura, assim como a Casa dos Motores tem uma cultura, tá rolando. Às vezes a gente pode fazer certo, às vezes a gente pode debater, erros podem acontecer como qualquer negócio, Natural. que tem seres humanos envolvidos, né? Exato. Mas esse é o nosso propósito. Nesse sentido, como que a Casa dos Motores... Qual que é o grande propósito da Casa dos Motores? O grande propósito da Casa dos Motores, eu acho que é ajudar o cliente, ajudar o nosso cliente ali, seja no que ele precise. Porque assim, ele vai estar procurando a Casa dos Motores para a solução de um problema. E a solução de um problema muitas vezes vai incidir em algo financeiro para ele, porque Sim. ele utiliza o produto ali para trabalho. Então, eu acho que é solucionar o problema do cliente, esse eu acho que seria o nosso propósito, de forma igualitária. Eu acho que igualdade com o cliente. Eu acho que Uhum. por isso que eu comentei antes que a gente era uma empresa bem familiar, sabe? Porque eu acho que desde lá do cliente você tem que tratar ele como se fosse alguém da família realmente. Sim. Porque por se tratar de uma empresa às vezes uma empresa menor, tu precisa ter esse contato mais direto com o teu cliente, sabe? Então, além de solucionar o problema dele, é ter empatia. Tu tá ali conversando empaticamente com ele, entender o problema. Eu tô com um problema X aqui. Então vamos ver o que a gente consegue fazer para te ajudar. Literalmente, eu acho que ajudar o cliente, sabe? Entender ele, não simplesmente só pegar esse produto aqui, eu vou vender pro cliente, vendi pro cliente, vou fazer um pós-vendas ali de contato depois e tá tudo certo, se voltar a comprar, beleza. Eu acho que não, eu acho que é tu tá a par do que o cliente precisa de você. Porque assim, se ele precisou de você uma vez, ele vai precisar novamente. Seja na compra de um produto ou seja na prestação de um serviço ali. E eu acho que você precisa mostrar para ele o porquê que você é capaz de estar do lado dele, Sim. sabe? Então, por que a Casa dos Motores é capaz de estar do lado do cliente? Eu acho que muito é por isso, por ser igualitário com o cliente e buscar ajuda da forma que ele precisa, de uma forma personalizada para o que ele precisa ali. Legal, bem legal. E pra gente finalizar, tirando um pouco aqui o crachá da Casa dos Motores, colocando o crachá de empreendedores. A gente tem muita gente que assiste esse conteúdo, que é o empreendedor. Sim. É o empresário que acaba, independente do setor dele, não ser o setor da Casa dos Motores, ele pega um insight, pega uma dica e consegue aplicar no negócio dele. Que dica você daria para quem quer fazer uma empresa durar 30 anos?
Cara, E daqui a pouco serão 100 anos. esperamos que sim, né? Sim. Mas isso que você falou, eu sou uma pessoa que eu olho insights de todos os segmentos. Em todos os segmentos. Pode ser de uma clínica, pode ser de uma empresa concorrente. Eu admiro meus concorrentes, cara. Legal. Eu olho para meus concorrentes ali e vejo, o que esses caras estão fazendo aí que eu posso fazer de diferente. Entende? Então eu acho que assim, se eles estão crescendo, eu também posso fazer algo que eu posso crescer junto com eles. Entende? Então eu acho que independente do setor que você tá, eu acho que você tem que olhar para todos, tirar insights de todos, seja dentro do marketing, seja na parte de autopeças, na parte de indústria, fábrica, porque assim, como a gente falou, são estratégias, e às vezes uma estratégia que está lá na ponta da indústria pode não ser 100% compatível com a casa dos motores que está lá, ou com o Cassiano mesmo, assim, para desenvolvimento pessoal. Mas você vai conseguir tirar uma pontinha do insight lá na frente para tu aplicar alguma coisa, seja no teu âmbito profissional ou seja no pessoal. Legal, muito legal. Cassiano, queria agradecer de novo aqui a sua presença, a disponibilidade de fornecer esse conteúdo. Se você é um empresário, uma empresa que quer saber um pouquinho mais a fundo, com mais profundidade esses detalhes, comenta aí, esse vídeo está disponível no YouTube. Não vou pedir para dar um like, mas comenta aí. A gente pode trazer novos temas como esse. Para mim, particularmente, eu gosto muito de gravar esses conteúdos, porque para mim é uma aula. Uhum. Assim como você faz, eu gosto de insights de outros setores. Uhum. Para mim é muito rico. E desejo aí, pelo menos mais 30 anos para a Casa dos Motores. Conte com a gente aqui da V4 Company e que a família Basso Sim. Prospere muito. Com E certeza. transforme muitas vidas dos seus colaboradores e dos seus clientes através do seu trabalho. Com certeza. Eu, na verdade, quem agradeço a oportunidade de estar aqui, para mim é uma honra até estar conhecendo o escritório aqui, porque, como a gente falou, o escritório está aqui em São Paulo, Sim. trabalhando no meu marketing, eu estou lá em Chapecó, quase 1.000 quilômetros de distância, então é uma oportunidade muito grande de trocar essa ideia, eu acho que troca de informações, né, porque, como a gente falou, é bom tu sair do teu setor, do teu segmento ali, para tu entender a realidade de outros também, isso é muito legal. Legal, Cassiano, obrigado, cara. Valeu. Esse foi mais um podcast Matemarketing em Vendas com Cassiano Basso, CEO, diretor de marketing, diretor financeiro, atendimento e tudo mais que pode ter na Casa dos Motores. Siga aí o Instagram, todas as mídias da Casa dos Motores para conhecer o belíssimo trabalho que eles estão fazendo. Valeu, obrigado.